aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Clever Sudelbeck e a gente vai continuar essa série da parte do sistema circulatório. A gente já teve a primeira aula que falamos sobre as artérias, as veias, falamos que as artérias vão se ramificando, que vai desde uma artéria maior ou de tamanho ou grossura e diâmetro maior e vão diminuindo, vão se ramificando, formando as artérias médias, as arteríolas, as meta-arteríolas, até finalmente chegar aos capilares, que são extremamente finos e fazem ali a troca de nutrientes com os tecidos. E também vão extrair o que já não é necessário nesse meio. Falamos que as veias vão o quê? Convergindo, formando vasos maiores até retornar ao coração. Então hoje a gente vai falar da anastomose ou circulação colateral. O que seria essa circulação colateral ou alternativa? Dando um exemplo para você, eu não sei que cidade você mora, mas geralmente existe uma grande avenida nas cidades. Suponhamos que a avenida da sua cidade seja congestionada, ou seja, está cheio de carros, motos, caminhões e não tem espaço para mais nada, não flui mais o trânsito. Porém, existem outras ruas alternativas que você pode utilizar para chegar à sua casa. Obviamente, não vai ter a mesma eficiência, não vai ser tão bom como andar nessa via ou essa rota principal que você sempre utiliza. No nosso corpo é a mesma coisa. Quando uma via ou um vaso é obstruído, o corpo sempre tende à homeostase. Lembre-se disso. Ele tenta sempre regular algo que está anormal. E aí vem a criação de novos vasos. Porém, o que a gente tem que saber é que isso demora muito tempo. Não vamos pular etapas. Vamos entender o que seria a anastomose. A anastomose é uma conexão entre os vasos. E existem alguns exemplos. Existe a anastomose do tipo término-terminal, onde dois vasos vão se conectar diretamente. Outro tipo é a convergente. Elas vão se convergir e vão se comunicar. Outro tipo é a transversal, que vão se ligar transversalmente e vão se comunicar. Outro tipo é a anastomose ou circulação colateral, que se dá entre arteriovenosa, ou seja, são artérias pequenas e veias pequenas que vão se ligar. E elas também vão ter a função de realizar troca de calor com os tecidos. Então, recapitulando, existe a tipo término-terminal, a convergente, existe a transversal e a arteriovenosa. Agora eu quero que você compreenda que, como já citamos, esse processo de ligação entre vasos é demorado. Isso ocorre devido a uma obstrução. Se ocorre uma obstrução, o vaso vai tentar recompensar o que está ocorrendo. Ele vai aumentar a pressão, claramente, se eu obstruo uma mangueira, por exemplo. Ela sempre vai jogar um pouco mais longe, porque você está pressionando e ela está fazendo maior pressão. No vaso a mesma coisa, se ocorre uma obstrução, aumenta a pressão e esse vaso vai ser alargado. E isso se chama arteriogênese. Quando ocorre aí uma formação de novos vasos a partir do aumento dessa pressão, se chama angiogênese. E isso é importante a gente ressaltar novamente que demora um pouco de tempo para ser formado. Se essa obstrução ocorrer em uma pessoa de mais idade e uma pessoa jovem, quem vai ser maior prejudicado? Pensou? Pois é, seria a pessoa mais jovem, porque, como já citamos, essa circulação alternativa está maior presente em pessoas de mais idade, porque demora mais tempo para ser formado. Também podemos classificar em artérias terminais verdadeiras, que são aquelas que não possuem essa circulação colateral ou alternativa. Porém, existem aquelas que são as funcionais ou artérias terminais funcionais, que também possuem essa circulação colateral. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre as válvulas venosas.
que o próprio nome já diz, válvula venosa, então vai estar presente nas veias. Essa que vai ter a sua função de impedir um retorno venoso, ou seja, vai fazer com que a veia faça com que o sangue vença a gravidade e faça com que ele retorne ao coração. E, geralmente as varizes, que você já deve conhecer alguém que tenha varizes ou até você tenha as varizes. Isso ocorre geralmente pela perca de elasticidade do vaso. Ou também pode ser um quadro inflamatório, mas geralmente quando ocorre a perca da elasticidade do vaso, esse vaso vai ser aumentado a pressão nele. E isso faz com que ele seja tortuoso e alargado. E essas válvulas venosas perdem sua função. E claramente, por ele ter ficado pouco elástico, ou alargado e tortuoso, como já citamos. Agora a gente vai ver alguns sistemas que auxiliam esse retorno venoso ao coração. O primeiro sistema que a gente pode citar é a bomba arteriovenosa. Para você entender, geralmente uma artéria vai acompanhada de sua veia e o seu nervo, o famoso VAN, veia, artéria e nervo. Quando ocorre a pressão sobre a artéria, essa se expande e ao mesmo tempo comprime essa veia que está ao seu lado, e isso facilita com que o sangue venoso seja como ordenhado em direção ao coração novamente. Repetindo, como ocorre o sistema bomba arteriovenosa? Quando ocorre maior pressão da artéria, ela vai se expandir. Isso faz com que ocorra uma compressão sobre a veia e essa ordenha o sangue de volta ao coração. Lembrando que sempre existe uma bainha vascular e também esse sistema favorece a troca de calor com os tecidos. Outro tipo de sistema que podemos destacar é a bomba músculo-vascular ou músculo-venosa. Esse tipo que quando ocorre uma contração muscular, ocorre uma pressão ou compressão sobre as veias, isso faz com que ocorra o ordenhamento do sangue novamente ao coração. Muito importante é o tipo do sistema bomba respiratória. Quando você inspira, a pressão na caixa torácica diminui ou cai. Isso favorece ou provoca o deslocamento de sangue novamente retornando ao coração, ou seja, esse sangue venoso retorna ao coração. Não menos importante, a gente agora pode destacar os famosos vasa vasorum. Esses que são os vasos dos vasos, ou seja, são vasos que vão irrigar vasos. E por que isso ocorre, já que o vaso está levando sangue? Geralmente isso ocorre em veias. Geralmente as veias possuem sangue pouco oxigenado. Geralmente vem a necessidade de uma arteríola que o leva nutriente e oxigênio para que esse continue fazendo sua função. Geralmente são arteríolas que vão irrigar esses vasos e vão ser ramificados naquela túnica adventícia e na túnica média desse vaso. Lembrando, artérias são vasos de saída do coração e veias são vasos de chegada. Não confunda, veia não só leva sangue pouco oxigenado, ele pode levar sangue oxigenado, como exemplo, aquele que vai lá para os pulmões e retorna ao coração. Então, pessoal, com mais esse vídeo, a gente termina essa parte.